Bem-vindos a mais um episódio do nosso Proporcast. Aqui a gente simplifica a ciência e dá ferramentas para que você seja o protagonista da sua jornada de saúde, através de conteúdo de qualidade chancelado por médicos. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Até que ponto a estética, os benefícios físicos são suficientes para justificar algumas situações que podem trazer malefícios? Vamos falar sobre o uso indiscriminado dos anabolizantes. E para falar sobre esse tema, nós temos como convidado o Dr. Remo Furtado. O Dr. Remo é médico cardiologista, com formação em Harvard. Ele é diretor executivo do Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica, o BCRI, e professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP. Remo, muito obrigado pela sua presença, é um prazer te receber aqui. É um prazer também estar aqui, Juliana, num bate-papo tão importante que tem muito a instruir as pessoas. E realmente esse é um assunto bastante corrente, né? Bastante comum aí no dia a dia do médico. E a gente vê bastante esse assunto sendo trazido aos nossos consultórios, né? Sim, e é isso que você falou, né, Remo? Hoje em dia tem quase que uma epidemia do uso de anabolizantes. Mas para começar, o que é um anabolizante? O nome anabolizante, o nome completo é esteroide anabolizante. Então, essa substância, pessoal, nada mais é do que um hormônio. Um hormônio que nós já fabricamos. Os esteroides são a categoria de hormônios que são fabricados por vários tipos de tecidos, entre eles os órgãos sexuais, no caso a testosterona é o principal esteroide anabolizante que é fabricado pelos testículos. Como qualquer hormônio, ele tem funções extremamente importantes no organismo, como a criação, né, o aparecimento dos caracteres sexuais, como barba, aumento da laringe, né, aquela voz que fica grossa, né, na adolescência, assim como a construção de músculo. Por isso que o nome é anabolizante. Anabolizante é algo que constrói tecido. Então, os esteroides anabolizantes que as pessoas utilizam de maneira exógena são substâncias sintéticas fabricadas a partir de um hormônio que já existe. Então, é como se fosse um hormônio externo que você utiliza com uma determinada finalidade para incrementar efeitos que o hormônio interno que as pessoas, os homens têm, a testosterona, já faria. Certo. Então, a gente entende que os esteroides já existem há bastante tempo e existe dentro da medicina alguma indicação para o uso de esteroide? Por que eles foram inventados? Sim, existe, Juliana. Na medicina, o esteroide anabolizante com finalidade de aumento de massa muscular, nós chamamos uma reposição de esteroide suprafisiológica, ele é indicado em algumas situações que nós chamamos de caquexia. Caquexia é aquele emagrecimento extremo que algumas doenças causam. O mais conhecido é o câncer, por exemplo. Os indivíduos que apresentam esse tipo de problema, eles precisam do esteroide anabolizante para ajudá-los a recuperar massa muscular, porque somente com a alimentação e exercício, devido à condição grave que eles têm, não será suficiente essa recuperação. Então, com indicação clínica, com acompanhamento médico, sim, existem situações em que essa administração do esteroide anabolizante pode ser feita. Não, perfeito. Então, existem sim situações que pode-se indicar o anabolizante. Perfeito. E o que a gente vê hoje em dia? Né? Esse uso inadvertido de anabolizante com fins de performance e estética. Como que isso funciona? Funciona aquela questão, né? A pessoa, como esses medicamentos, essas substâncias, eles levam a um grande aumento de massa muscular, as pessoas, não só homens, né? Hoje a gente vê também mulheres, elas buscam este efeito para aumentar a performance em exercício físico, sobretudo aqueles que exigem força, como halterofilismo, e também por questões estéticas, né, para a pessoa ficar musculosa e tudo mais. Entretanto, vale lembrar que, lembra que eu falei que o esteroide anabolizante é um hormônio?
Então, por ser um hormônio, Juliana, ele também tem efeitos que podem ser imprevisíveis, justamente porque hormônios atuam em vários órgãos, não apenas em um. Uhum, certo. Então existe uma lenda, né, que quase que se eu fizer um ciclo de anabolizante, eu tô seguro. Existe isso? Olha, se isso for feito de maneira sem indicação médica, sem acompanhamento médico e de maneira bastante restrita, é muito difícil dizer que é seguro. Por quê? Porque os efeitos podem ser imprevisíveis. Uhum. Só para dar um exemplo aqui para todo mundo entender. Esses hormônios, os esteroides anabolizantes, eles podem atuar em órgãos como, por exemplo, a medula óssea, levando a maior produção de células vermelhas. Aí você fala, poxa, Remo, é legal ter mais célula vermelha, né? Porque eu vou carregar mais oxigênio, vou ficar, além de sarado, né? Eu fico melhor com desempenho aeróbio. Entretanto, mais células vermelhas significa que o teu sangue vai ficar mais viscoso. O sangue mais viscoso, ou seja, ele mais grosso, pode causar eventos chamados de tromboembólicos, como o AVC e a trombose venosa, que podem inclusive ser eventos fatais. Então, essa é uma das consequências imprevisíveis que esse tipo de esteroide anabolizante poderia causar. Então, assim, como a absorção é um hormônio, tem uma absorção que ela não pode ser, ela não é linear, né? Cada pessoa, cada organismo reage de um jeito. Então, não existe uma dose que seja considerada segura. Até em alguns casos, Juliana, você pode fazer reposições seguras, mas seriam reposições fisiológicas. Um exemplo que aconteceu foi sair um estudo recente numa grande revista de medicina, mostrando que a reposição em gel de testosterona, visando o atingimento de níveis fisiológicos em homens com hipogonadismo. O que é hipogonadismo? É aquela pessoa que tem deficiência de testosterona. Não era o esteroide anabolizante em doses elevadas, era o uso fisiológico. Ele foi seguro para o coração. Nessa situação então nessa situação, era uma espécie de reposição controlada. Agora, o uso injetável geralmente tende a ser uma reposição suprafisiológica. Aí é onde está o problema. Porque as doses para atingir os benefícios físicos e de performance, elas costumam ser muito mais altas, né, do que as doses utilizadas nessas outras situações. Então, a conta do hormônio, uma hora chega. Até porque as pessoas que geralmente usam esses hormônios costumam ser o quê? Indivíduos saudáveis e jovens. Quem que tende a ter hipogonadismo? Homens de maior idade, principalmente os mais idosos. Então, as pessoas jovens, elas já têm um nível de testosterona normal. Então, eles vão buscar um nível suprafisiológico para ter mais síntese de músculo, que é o principal objetivo que as pessoas querem. E é aí onde realmente está o problema. Essa questão de ser acima do fisiológico. Certo. E do ponto de vista cardíaco, quais são os perigos do uso de anabolizantes para o sistema cardiovascular? Olha, antes de mais nada, só para o público entender, Juliana, tudo que a gente mexe com hormônio, a gente tem que tomar muito cuidado de não passar da dose. Eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo provavelmente conhece. Quem tem doença da tireoide tem falta de hormônio da tireoide, muitas vezes, né? E aí, se essa pessoa tem falta do hormônio, ela tem consequências. Ela pode ter queda de cabelo, cansaço, inchaço, uma série de sintomas por falta do hormônio da tireoide. Mas tem uma situação clínica, uma doença em que a pessoa produz excesso de hormônio da tireoide. E sabe o que acontece? Ela também tem problema. Palpitação, arritmia, ansiedade, psicose, várias consequências graves por excesso de hormônio. Então vejam que hormônio não é canja de galinha, que não faz mal a ninguém. É algo que pode levar a consequências ruins. Todo hormônio tem essa propriedade, pessoal. Agora, em relação ao esteroide, é o seguinte, veja só. Quando a pessoa utiliza o esteroide anabolizante, Juliana, ela tem uma grande síntese de fibras musculares, por isso que ela fica com um músculo grande, o que nós chamamos de hipertrofia, certo? Então o sujeito está lá com aquele bícepsão sarado, grande e tudo mais.
Só que tem um detalhe. Eu não sei se você sabe, você que está acompanhando aqui o nosso podcast, mas, Juliana, do ponto de vista biológico, do ponto de vista celular, o músculo do coração é muito parecido com o músculo que nós temos na perna, no braço, em qualquer lugar. Você sabia? Né? Então, a gente estuda isso em medicina, né, na faculdade, sabe bastante dessa história. Então, público aí, você sabia que o músculo da perna e o do coração se parecem bastante? Eles têm uma estrutura muito parecida? Aí você fala, então isso é legal, porque se eu tomar o esteroide anabolizante, o meu coração vai ficar mais forte. É aí onde está o problema, Juliana. Porque quando o coração se hipertrofia, ele não fica mais forte. Ele tende a ficar o quê? Mais fraco, ele fica menos eficiente. Ele passa a trabalhar com mais dificuldade. Tanto é verdade, não sei se o público já ouviu falar, mas muitas doenças do coração causam o quê? Coração grande. Doença de Chagas, por exemplo, todo mundo já ouviu falar que o coração fica grandão, né? Então, se o teu coração fica grandão, ele não vai performar melhor, ele vai performar pior. Então, é um paradoxo. Para o músculo da perna, do braço que você quer ficar sarado, parece, tudo bem, esse músculo cresce, desempenho melhora, mas para o coração é o oposto. E aí é onde mora o perigo. Sim, então o coração aí ele pode ter uma série de acometimentos por conta do uso de anabolizantes. E outras doenças que circundam o sistema cardiovascular, elas podem ter efeito direto do uso de anabolizante? Sim, olha só. Entre os efeitos perigosos do anabolizante, Juliana, existe esse primeiro que é o da hipertrofia. Então, a hipertrofia é, como eu falei, o aumento do músculo, que no caso do coração, o coração pode ficar cansado, então a pessoa desenvolve o que nós chamamos de insuficiência cardíaca, que é uma doença caracterizada pela dificuldade do coração bombear o sangue, e o paciente com insuficiência cardíaca, geralmente, ele tende a sentir cansaço, falta de ar, muitos até têm inchaço por acúmulo de líquido no corpo, é uma consequência. A outra é que esses hormônios anabolizantes, eles alteram a concentração de colesterol ruim no sangue. Como você tem mais colesterol, você vai ter mais obstrução das artérias de onde? Do coração, causando infarto do miocárdio. Mas lembre-se que não somente as artérias do coração são susceptíveis a isso, também tem as do cérebro. E isso pode precipitar um AVC, acidente vascular cerebral. Além disso, lembra que eu falei do aumento da viscosidade? O aumento da viscosidade, ou seja, o sangue ficar mais grosso, pode formar coágulos, onde? No cérebro, causando AVC, e nos pulmões, que é a chamada embolia pulmonar. Então, moral da história, tem uma série de efeitos perigosíssimos, Juliana, e que, como eu falei, como você já tinha dito, são imprevisíveis e podem se manifestar em múltiplos locais. Então, pessoal, muito cuidado. O anabolizante não é um brinquedo, não é simples. A diferença do veneno e remédio é a dose, então muito cuidado. E tem uma coisa também que chama atenção no uso dos anabolizantes, é o perfil das pessoas que usam, né? Porque você vê que o perfil do usuário do anabolizante, de um modo geral, é homem, 18, 35 anos, alto poder aquisitivo, né? São pessoas que têm acesso à informação e que mesmo assim fazem uso. Nas mulheres, a gente vê que o uso às vezes costuma ser um pouco mais na faixa dos 40, associados aí ao processo de transição menopausal. Então são pessoas que têm uma vida, um período de vida muito longo pela frente ainda. Como isso pode ficar com esse uso de anabolizante? Pois é, Juliana, e eu vou te falar que a gente tem visto até uma ampliação disso, como essas substâncias, às vezes acaba que o acesso pode ser expandido, às vezes as pessoas buscam aí de outras fontes. Eu já vi, inclusive, em pacientes do Sistema Único de Saúde, do SUS, eu já atendi casos assim. E, infelizmente, essas histórias terminam muitas vezes em tragédia. Eu já tive um paciente no hospital público que ele usava o esteroide anabolizante, paciente de 20 e poucos anos. Ele sofreu, muito jovem. Olha o que aconteceu com ele. Ele sofreu um infarto
Só que quando ele sofreu infarto, ele teve uma parada cardíaca. Aliás, é bom lembrar, esse processo de hipertrofia do coração, ele pode causar arritmias e essas arritmias podem causar parada cardíaca. Então, mais outra consequência adversa. Então, esse sujeito, ele sofreu um infarto, sofreu uma parada cardíaca e foi ressuscitado, mas infelizmente ele evoluiu com encefalopatia anóxica, ou seja, ele ficou um vegetal para o resto da vida. Isso porque aos 20 e poucos anos foi usando dessas substâncias. Então a gente tem visto um perfil, eu diria até ampliado. Eu também já vi pacientes homens numa idade um pouco mais assim, de 50 para 60 anos, utilizarem. E aí entra até um outro risco, porque nessa faixa etária vem os outros fatores de risco para doenças cardíacas. Hipertensão, a pressão alta, diabetes, a própria idade. E aí você, ao combinar duas situações que ofendem ao coração, o risco, então, se magnifica. Então, as consequências, eu diria que podem ser devastadoras. Eu também já vi um paciente que, olha até que ponto as coisas chegaram. Ele tomou tanto anabolizante, Juliana, mas tanto, que o coração dele ficou tão fraco, mas tão fraco, que ele teve que colocar um coração artificial. Você acredita? Só por conta do uso dessa substância. Então, realmente, nós temos visto histórias, eu diria, sombrias. Sem querer causar tanto pânico, mas eu acho que é importante alertar, não são histórias felizes, não. Nossa, é importante ilustrar isso, porque, assim, às vezes a informação ruim é até pior que a desinformação, né? Porque quando a gente entra na internet para procurar sobre esteroide anabolizante, é uma avalanche de coisa que vem. Só que na hora de filtrar, tem muita coisa que desinforma as pessoas, né? Então, não, se fizer um ciclo, sob supervisão é seguro, não tem efeito, não tem isso. E uma vez que se instalam situações como essa que você falou, da situação extrema, né? Necessidade de coração artificial. Mas quando a pessoa tem danos menores, esses danos são reversíveis ou não? Olha, podem ser reversíveis se a pessoa parar de usar. Eu até tenho um caso que é quase didático, né? Um paciente que eu vi que ele usava anabolizante e aí os exames cardíacos se alteravam. Era algo bem didático, porque coincidia com a dose, logo depois o exame do coração, a gente faz vários exames, né? Para pesquisar isso, como ecocardiograma, ressonância e tal. O coração aumentava, ficava grandão. Aí parava de tomar, recuperava. E assim por diante. Só que a gente não sabe até que ponto vai reverter ou não. Existem casos que pode reverter, existem casos que não, e existem casos que você pode ter consequências graves, gravíssimas, como nós acabamos de falar, e são imprevisíveis. Então, quando a pessoa tem uma dilatação do coração, o coração fica muito vulnerável a arritmias. E essas arritmias, como eu já tinha falado, podem precipitar uma parada cardíaca. Então, mesmo que a pessoa diga, não, eu vou parar de tomar, eu vou me arrepender, quem garante que ele não vai ter uma parada cardíaca enquanto o coração dele estiver grandão? Então, esse é que é o grande problema. Então, é difícil você ter um controle e dizer, não, eu vou parar por aqui, vai reverter. A gente não sabe, esse é que é o grande ponto. E tem os fatores intangíveis, né? Porque cada organismo reage de um jeito, né? Exatamente. Então, vai ter um indivíduo que, por uma predisposição, o primeiro uso vai ser deletério, tem outro que vai demorar muito tempo, mas a gente não tem como prever como é que isso vai acontecer, né? Então, isso acho que é um ponto que as pessoas têm que ficar atentas. E tem as alterações metabólicas que levam a danos que também depois, às vezes, não são reversíveis, né? Exato. Por exemplo, como o anabolizante ele aumenta muito, ele altera muito o metabolismo do colesterol. Quando eu falo colesterol, pessoal, eu estou me referindo ao colesterol que passa no sangue, que é exatamente o que faz mal. Né? Não estamos aqui falando do colesterol total dentro do corpo. Então, o que nós chamamos de lipoproteínas, melhor dizendo, que são essas substâncias que passeiam no sangue, na circulação, elas podem entupir, causar obstruções em vasos do corpo que podem levar a consequências graves, entre as muitas que nós falamos, como AVC, infarto, necessidade de cirurgia de ponte safena ou de stent.
Saiu um estudo agora, recente, numa revista também muito importante, Medicina, com usuários de esteroides anabolizantes na Dinamarca. E os resultados foram assustadores. Aumentou em 3 vezes, Juliana, o risco da pessoa precisar de uma cirurgia de ponte de safena, só por conta que ele usou anabolizante. E aumentou em 3 vezes o risco de infarto. Mas o que mais chamou a atenção, aumentou, pessoal, em 9 vezes, isso mesmo, 9 vezes o risco do coração se dilatar. Nossa, Algo comparável ou até pior do que outros fatores de risco que a gente conhece na medicina. Pior do que a grande maioria dos fatores de risco, né? E esse dado, nossa, é muito interessante, porque a insuficiência cardíaca é uma condição muito incapacitante, né? E as pessoas utilizam os anabolizantes com fins de vigorexia, né? Fins de performance, então acaba sendo muito contraditório. Como é que você vê esse aspecto aí do emocional da pessoa que está usando? E isso cria um outro problema também, que é o diagnóstico. Muitas pessoas, porque a insuficiência cardíaca, como a gente já falou, ela causa basicamente o quê? Falta de ar. Daí a pessoa ela começa a ter falta de ar e o primeiro pensamento dela é a negação. Ela vai dizer, não é anabolizante isso aqui. Isso aqui é porque eu tô meio destreinada, que eu tô de ressaca, ou então porque o treino de ontem foi muito puxado. Ela meio que nega. Além disso, como são indivíduos com uma boa capacidade física, eles já partem de um basal muito bom. Então, para ele começar a desenvolver falta de ar a esforços pequenos, como subir um lance de escada ou andar um pouquinho, alguns metros, demora. Então, o diagnóstico fica um pouco mais atrasado por esses 2 aspectos. Só que uma vez que a pessoa desenvolve insuficiência cardíaca franca, isso realmente tem um impacto enorme na qualidade de vida, porque isso implica numa grande limitação, inclusive para trabalhar, para se locomover e assim por diante. E aí, muitas vezes, o que é que vai acontecer? O indivíduo ele diagnostica tardiamente. Por isso que a gente vê o quê? Casos que vão acabar no uso de coração artificial. Eu já vi casos ser listado para transplante, né? Chegou ao extremo disso. Ou, às vezes, até a pessoa tem que internar por conta de ele ter desenvolvido esse tipo de falência cardíaca. Ele está tão mal que não dá nem para controlar com remédio tomando em casa comprimido. Você tem que dar remédio na veia para o coração funcionar melhor. Olha até que ponto as coisas chegam. O hormônio tem que ser algo muito linear, a gente está muito sujeito a riscos aí por algo que não vale a pena, né? Talvez não valha a pena. Remo, muito obrigada por ter compartilhado a sua experiência com a gente. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas sobre essa questão dos anabolizantes. Vamos lá. Acho que a grande mensagem aqui, Juliana, para você que está nos acompanhando é a seguinte: não vale a pena você colocar a sua vida em risco com todas as consequências nefastas que nós falamos aqui. E eu não estou falando apenas da morte. Porque muita gente, às vezes, arrisca a vida e diz, eu posso morrer a qualquer momento e tá tudo bem. Eu estou falando de doenças incapacitantes. Imagina um indivíduo de 20 anos ter um AVC. Né? Não precisa nem dizer o que é que pode... que ele perde a vida dele e vira uma pessoa incapaz de fazer qualquer atividade simples. Insuficiência cardíaca. Então, tudo isso são consequências nefastas. E não vale a pena você correr esse risco por fins estéticos. Se você quiser melhorar o seu desempenho físico, existem maneiras naturais. Dieta, exercício. Aliás, para aumentar a testosterona, homens, existe uma dica muito simples que ninguém lembra de fazer. Dormir cedo e acordar cedo. Isso é simplesmente fazer isso aumenta a testosterona, naturalmente. Além do próprio exercício, o exercício de carga, musculação, também é um estímulo para aumentar a testosterona. Então, busquem meios naturais e, se precisar de uma reposição, que seja com acompanhamento médico, fazendo exames e dentro de critérios muito rigorosos. Não vale a pena arriscar e brincar com fogo dessa maneira. Muito obrigado.
E contamos com a sua participação nos nossos próximos episódios.